sou a Marcela, técnica do Patrimônio Cultural Imaterial da Secretaria de Cultura de Campinas e venho aqui hoje falar no canal Cultura Abraça Campinas sobre o tema do patrimônio imaterial. Vim hoje pensando em contar um pouco sobre a política do patrimônio desde lá do século XX, contando um pouco de como que ela surge, né? No ano 2000 nós temos aí o marco do Decreto 3551, que traz o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, mas essa história começa lá atrás, no século XX, quando pensamos no estudo de Mário de Andrade, intelectual conhecido também pelo seu livro Macunaíma, que a partir dos seus registros pelo Brasil, que ele traz de diversas culturas populares, que ele grava, que ele cria um projeto que vai dar base ao decreto número 25, que é uma das primeiras políticas culturais do Brasil, né? Que cria o Instituto do Tombamento, e ele é válido até hoje no patrimônio material. Porém, o projeto do Mário de Andrade incluía também as culturas populares e ele não foi contemplado, né? O seu projeto ele era muito ambicioso, mas a gente está falando lá em 1937, na era Vargas, e o seu projeto é implementado pela metade, um pouco, né? Porque por motivos jurídicos, outros por motivos políticos. Vamos pensar que a ideia de nação de Getúlio Vargas, com marcas nacionais, ela era oposta à pluralidade da cultura brasileira que foi identificada nas pesquisas do Mário de Andrade, né? Então, desse modo, lá atrás, o patrimônio imaterial ainda não com esse nome, né? Ele fica de fora da proteção do Estado. Podemos dizer aí que de 1930 até 1970, as manifestações culturais tradicionais, populares, elas ficam restritas ao campo do folclore. Porque em 70, o projeto de Aloysio Magalhães, de um Centro Nacional de Referência Cultural, né, um espaço com uma forma de se conhecer e pesquisar o produto cultural brasileiro, é implementado. É uma oportunidade que ele encontra para desenvolver os seus estudos e ali fica lançado alguma das vertentes do patrimônio material. Mas assim, naquele momento ele consegue uma oportunidade, mas ainda nessa ideia de nacionalismo, o propósito que ele teve junto ao Ministério da Indústria e Comércio era uma forma de se conhecer esse produto com esse olhar, né, essa finalidade comercial. Ainda não tínhamos aí a ideia de uma política cultural, né? Isso é dentro do momento da ditadura militar dos anos 70 e que o objetivo era proporcionar uma maior identidade ao produto brasileiro. Bom, mas de qualquer forma, ali são lançadas as bases das vertentes aí do patrimônio, pensando ainda em cultura popular e folclore, esse órgão ligado à Funarte, que vai ter seu nome alterado na década de 90 de Centro Nacional de Referências Culturais para Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Essa ideia, lembrando de referência cultural, ela dá base à política do patrimônio imaterial que a gente tem hoje. A década de 80 ela é importante quando pensamos na inclusão da palavra imaterial na Constituição, como já falamos, mas aí, só quase 10 anos depois, no Seminário de Patrimônio Imaterial em Fortaleza, da onde surge a Carta de Fortaleza como um resultado, né, de todo o trabalho desenvolvido lá pelos especialistas e pelos estudiosos ligados à área de patrimônio. Essa Carta de Fortaleza ela é uma das cartas patrimoniais, acho que isso é importante. Nós precisamos fazer um vídeo só para falar das cartas patrimoniais, que elas são em torno de 40, elas são importantes no mundo e o Brasil tem algumas delas. Bom, enfim, a partir dessa Carta de Fortaleza é criado
grupo de trabalho que tem como resultado os parâmetros, aí sim, para a política do patrimônio material que a gente conhece agora. Bom, junto a isso tudo, a gente vai pensar que era um momento, né, década de 80, 90, que tem uma influência aí mundial, que temos aí as recomendações sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular da Unesco, de 1989. Mas essa é uma conversa para o vídeo que nós vamos falar sobre o patrimônio no mundo. Bom, essa é importante também mencionar minhas referências culturais para o tema. Nós falamos com esse livro, a Lia Calabre escreve um capítulo sobre políticas culturais e patrimônio, e também usamos um pouco esse livro básico, Patrimônio Cultural e Material, naquela coleção do que é famosinha, e essa aqui é da Sandra Pellegrini e do Pedro Paulo Funari. Vamos voltar a outro vídeo falando um pouco desse tema, mas pela vertente de como aconteceu isso em outros lugares do mundo. Até logo mais.